Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar, indicar e comentar as mensagens, importância e o que eu acho bom em Parasite. Um anime que eu já indiquei há muitos anos, no comecinho aqui do canal, mas que agora recentemente entrou pra Netflix, inclusive com dublagem em português, brasileiro, então tá bem mais acessível. Muitas pessoas que ainda não conheciam este anime de 2014, agora já estão conhecendo ou estão curiosas e eu quero falar sobre isso, sobre Parasite, a mensagem que tá tanto no anime quanto no mangá também de Hitoshi Iwaki, que foi escrito em 88 até 95, ou seja, a história é bem antiga, porém o tema, os pensamentos são super atuais, comuns inclusive em vários outros mangás que a gente conhece, mas eu gosto do tom e da mensagem que vem em Parasite. Eu não vou falar vários spoilers do meio ou do fim da história, a gente vai falar sobre o que é Parasite, por que é interessante e por que eu acho que as mensagens, sim, as mensagens da história eu vou citar, são super relevantes pra gente repensar o ser humano, a sociedade, a natureza e a nossa relação com tudo isso. No final ainda farei algumas considerações de diferença entre mangá e anime, então vem comigo que o vídeo vai ser super interessante. Se você já assistiu Parasite ou reassistiu com a dublagem na Netflix, por favor comente aqui embaixo o que você achou da história e já vai deixando mais sugestões de animes como esse que você quer que eu traga aqui, faça review, comentários e tudo mais. Não tá inscrito ainda no canal? Não perde tempo, se inscreve rapidinho, clica no sininho, dá o curtir nesse vídeo e acompanhe tudo que sai aqui, pelo menos 3 vezes por semana. Vamos lá! Só não esquece depois de conferir aqui embaixo o link da nossa lojinha, que tem camisetas e estampas exclusivas aqui do canal e em breve teremos 2 novas coleções de Hunter x Hunter e Demon Slayer. Tem até moletom pro inverno, então clica lá. E do que fala então Parasite? A história de Parasite começa com o surgimento de organismos, criaturas que não se sabe, não se fala se vieram de fora da Terra ou se surgiram espontaneamente por algum motivo na própria Terra, mas essas criaturas que parecem no momento em que surgem com minhoquinhas, mini cobras, realmente um parasita pequenininho, elas teriam como objetivo primário tomar o cérebro de um ser vivo, de um ser humano e então se adaptar àquele organismo e coabitar a Terra junto com a gente. O protagonista dessa história, que é um jovem colegial chamado Shinichi Izumi, ele tá dormindo quando de repente justamente um desses parasitas tenta entrar pelo seu ouvido, mas ele tá de fora e não consegue, tenta entrar pelo seu nariz, mas ele coça e espirra, e aí o parasita num desespero tenta entrar pela sua mão direita. E quando o Shinichi vê essa mini cobra tentando entrar pela sua mão, ele fica desesperado, pega um fio de telefone, envolve no braço, tampa a circulação e o parasita não consegue, portanto, no caso do Shinichi, chegar até o seu cérebro e consumi-lo. Por isso, esse parasita fica alojado na sua mão direita. E antes da gente falar sobre a trajetória do Shinichi, mensagens e coisas interessantes em Parasite, eu vou explicar um pouquinho do funcionamento, sim, desses parasitas e da relação deles com o corpo humano. Quando um parasita ele consegue entrar no corpo humano, ir até o cérebro, comer o cérebro e se alojar ali, ele toma conta da cabeça, e a noção de parasita é exatamente essa. Este ser só sobrevive dentro de um outro organismo vivo. E aí, conseguindo estar no cérebro, ele refaz toda essa massa, ele consegue manipular a cabeça, então, construindo novamente a face daquele que se apoderou, ou mudando a face para outra expressão humana se for necessário. Inclusive, consegue, nesta porção em que ele está alojado, ficar grande, se esticar como uma grande borracha flexível e rápida, ou produzir inclusive ao mesmo tempo lâminas duras como aço, mortais, afiadas, boas para defesa, para luta, para golpes e para matar. Então esse parasita se torna extremamente mortal, embora ele consiga se disfarçar muito bem, como eu disse, construindo a face humana com perfeição. Mas como ele se alojou e tomou o lugar do cérebro, ele consegue controlar o corpo inteiro do ser humano. Ele consegue se movimentar, ele consegue andar, ele consegue fazer o que quiser com aquele seu hospedeiro que em origem já está morto. Mas ele depende ao mesmo tempo desse corpo hospedeiro, portanto todas as fragilidades provenientes do corpo humano, que a gente morre se levar um tiro no coração, que você não pode ter uma hemorragia muito grande e sangrar, se o corpo for envenenado isso é letal também para o parasita. Então ele é incrível, perigosíssimo, ele consegue abrir a cabeça, engolir as pessoas, matar, produzir carnificina, carne moída, uma coisa horrorosa, cortar em pedacinhos várias pessoas ao mesmo tempo, mas ele tem fragilidades que são presentes no próprio corpo do ser humano, porque se um parasita entra nesse corpo e se aloja na cabeça, o ponto do parasita é na cabeça. Do Shinichi, como eu disse, o ponto era
na mão. E o Shinichi começa a ver logo no início da história as diferenças. A mão tá dormente, aquilo que ele viu foi um sonho, não foi. A princípio, ele olha pra mão e não tem mais nenhum furo. Os pais ficam aterrorizados com ele gritando nesse momento da cobra no quarto, mas ninguém vê nada, acham que é um delírio e pronto. Até porque o Shinichi tinha um medo muito grande de insetos, vai que ele sonhou que ele viu um inseto e aí maximizou demais a situação. Só que ele não consegue mais sentir a mão direito, ele começa a ter reflexos com essa mão que ele não tinha anteriormente, ele começa a ver a mão agindo por conta própria cada vez mais, e aí ele percebe e descobre que existe um parasita na sua mão, que posteriormente então ele vai chamar de Migi, que é justamente uma associação, uma referência à direita em japonês. Então, por ele estar à mão direita, ele se transforma no Migi. E o Migi, ele é um parasita e é através dele que a gente vai descobrindo um pouquinho como funciona essa espécie, essa raça, esse ser, esta coisa que não sabemos de onde veio. Eles não têm sentimentos. Quando ele surge na mão do Shinichi, ele não tem qualquer conhecimento sobre sociedade, sobre qualquer coisa de física, natureza, linguagem, e é convivendo com os humanos através do Shinichi, observando o Shinichi, lendo vários livros, que o Migi, por exemplo, vai aprendendo muito, numa velocidade incrível, impressionante. E aí sim ele vai se tornando cada vez mais esperto para estratégias e, claro, para sobrevivência. Os dois ali precisam conviver, coexistir, porque bem, você pensa, e o Shinichi também pensa, é só eu cortar o meu braço fora e pronto, sai o parasita. Mas o parasita em um instante, num segundo, ele cria uma navalha que para ele não seria vantajoso matar o Shinichi, porque ele é um parasita, não vive fora deste corpo, mas ele poderia, por exemplo, cegar o Shinichi, poderia cortar alguma coisa ali, eventual parte do Shinichi que não faria falta para ele como parasita, mas melhor para o garoto, para o Shinichi, que ele continue com cada uma dessas partes ameaçadas. Só que esses parasitas, uma das peculiaridades deles também é que eles conseguem se sentir, como se eles tivessem vibrações de parasitas que eles reconhecem num e no outro, a existência numa aproximação de até 300 metros e até conseguem perceber se o parasita está tranquilo, se ele está liberando alguma onda, alguma intenção de assassinato. Então eles têm uma comunicação só deles muito específica. E o Shinichi começa a descobrir, por causa do Migi então, que existem vários outros parasitas e eles estão comendo, se apoderando de corpos humanos. E os assassinatos começam a acontecer mais vezes, não há uma descrição muito grande desses parasitas. Eles comem, eles deixam o lugar todo ensanguentado, com uma carne realmente dilacerada, mas obviamente a sociedade a princípio não consegue linkar as coisas, não sabe o que está acontecendo. Apenas o Shinichi, por exemplo, ali, que por acaso continua humano, embora meio parasita, que ele tem ciência do que está acontecendo, mas não consegue fazer muita coisa porque ele tem um ser absolutamente impassional, sem sentimentos, bem racional na sua mão, que não quer que o Shinichi, por exemplo, saia por aí contando que ele tem este parasita na mão, porque os dois ficariam em perigo, virariam cobaias. Shinichi percebe que o Migi, antes de tudo, preza pela sua própria sobrevivência. Ele não tem qualquer sensação de pena daquele ser humano ou amor por aquele ser ali, nem sequer pela própria espécie. Ele tem curiosidade sobre os seres, ele tem curiosidade sobre outros parasitas, ele tem curiosidade sobre a sua própria origem ou o que ele tem como princípio, qual a sua função, mas ele não tem sentimentos e certas fragilidades emocionais que os seres humanos têm. E aí o anime, o mangá, ele vai sendo desenvolvido justamente para você enxergar a coexistência com esses parasitas e através do Shinichi ver justamente que ele vai lidar com perdas, com situações que emocionalmente o abalarão muito e vão ter várias lutas, enfrentamentos envolvendo o Shinichi, Migi e outros parasitas também, porque o Shinichi, por ser um humano, ainda controlando o seu corpo, exceto a mão direita como parasita, ele também se torna uma ameaça, uma preocupação para outros desses parasitas que têm um controle total do corpo humano hospedeiro porque pegaram o cérebro. E ao mesmo tempo tem essa sensação, como eu disse, do Shinichi querer proteger as pessoas, tentar proteger as pessoas e não poder fazer isso livremente para não se expor. E a sociedade aos poucos começando, ou pelo menos parte da sociedade, né, com policiais e organizações descobrindo o que está acontecendo, esses monstros que estão entre os seres humanos e como dizer para as pessoas se protegerem sem gerar pânico, porque você imagine ter um vizinho,
um marido, um irmão, um conhecido, um colega de trabalho humano, com a cara de humano, e descobrir que eventualmente ele pode ser um monstro que vai acabar com as pessoas. E conforme esses rumores vão surgindo, você vê como a sociedade às vezes lida com isso, com a morte do outro, ou com um monstro supostamente existindo em forma de piada, que é uma história que vai lidar muito sim com monstros, batalhas e mortes. O mangá mais que o anime, mas o anime também é muito sangrento, o anime também tem muitas cenas viscerais, com uma trilha que é muito boa e eficiente para acompanhar momentos de tensão. Tem aqui e ali um alívio cômico com alguns personagens, ou na comunicação do Shinichi com o Mig, que é uma criatura interessantíssima, e esse embate do absolutamente frio e racional e querendo sobreviver, e do Shinichi é super interessante, do humano, do frágil, e como eles vão se associando e por algumas situações eles vão incorporando um e outro características e fisiologias, o homem do parasita e o parasita do homem. Então eles são um caso à parte muito bom para estudar, mas para além dessa emoção, dessa ação, da boa trilha, uma animação que é da Madhouse de 2014, que é excelente, muito eficiente e até hoje é muito boa mesmo para os padrões atuais. Para além desta parte de entretenimento e técnica, o que Parasite fala? A princípio, quando você vai entrando na história, descobrindo que os parasitas eles têm algumas nuances, pelo menos de comportamento, de desejos, e que eles também possuem fragilidades. Veja, eles são parasitas que dependem de um corpo humano que é frágil, que eles não conseguem aprimorar sempre tudo, e eles estão em minoria numa sociedade majoritária que ainda domina o meio ambiente, a natureza, e inclusive, apesar dos seus discursos de preservação ambiental, acabam com a natureza conforme a sua vontade. Então você percebe que, em determinado momento, a história faz com que você inclusive perceba que seres humanos se assemelham com esses parasitas ou com monstros, com a definição de monstros, muitas vezes, porque também existem assassinos, porque os seres humanos também matam, roubam, mentem, porque os seres humanos também se alimentam de outros seres. Os parasitas, pelo que a gente vê, eles estão se alimentando de seres humanos porque eles têm necessidades ali, canibais sim, mas necessidades fisiológicas de se alimentarem dos seres humanos. Mas eles só podem se alimentar de seres humanos? Não tem uma outra opção? A princípio, os parasitas não veem outra opção e eles estão apenas manifestando as suas necessidades ao matar aqui e ali, mas eles deixam uma cena caótica de sangue, violência, e aí produz todo o caos. Mas e o ser humano, que mata o porco, a galinha, a vaca, o boi, e muitas vezes mata e produz aquilo não por necessidade de alimentação, necessidade fisiológica, mas necessidade inclusive de produzir, de ganhar dinheiro, de gerar uma indústria. Carnes são jogadas fora e a forma que eles matam é absolutamente maldosa. Então esse paralelo existe sim. A aproximação de como o ser humano pode ser inclusive crucial para a destruição do próprio planeta, de várias outras espécies, ou seja, muita coisa morrendo em prol de uma raça, de uma espécie humana, isso existe. Existe esse discurso que também está presente em várias outras obras, desde Devilman ou antes de Devilman, que eu já falei aqui no canal e tem vídeo inclusive. E mais, quem define quem pode e deve viver, habitar a Terra? É o mais forte? O mais inteligente? O mais bondoso? Existe alguma diferença, alguma credibilidade que o ser humano tem e o parasita não? Qual o lugar do parasita? Qual o lugar do ser humano? Quem é o parasita? E quem é este meio parasita, meio homem que é o Shinichi? O que o autor traz no discurso também, até o final na conclusão e nas suas entrevistas, nas suas perguntas e respostas, que tem, por exemplo, nas edições do mangá, que eu acho muito bom, é que ele não tá o tempo todo só culpabilizando os humanos. Ele também mostra que, óbvio, os humanos também podem se parecer mais com parasitas dessa história, como mais do que se imaginava, que eles são parasitas também, de certa forma, da natureza, que eles são hipócritas, porque quando dizem que querem que o meio ambiente fique bem, eles estão falando isso até o limite em que isso é bom para o ser humano, porque o ser humano também não quer ser destruído pela própria natureza, então vamos preservar um pouquinho. Todos esses discursos, apesar disso, não apagam o fato de que os seres humanos também têm uma capacidade muito grande no seu tempo livre, que segundo o Mig é muito grande, para amar, para se importar,
para ter empatia, por mais que a empatia também venha em discussão em Parasite, de que, novamente, a empatia, ela é até certo ponto também um instinto de sobrevivência, porque você protege o outro, porque você está protegendo a sua própria espécie e tal, ainda assim o ser humano tem algumas atitudes irracionais para um ser totalmente ali frio e racional, como o Mig ou como outro parasita. Eles vão e dão a própria vida em proteção de alguém que eles sequer conhecem ou conhecem muito pouco. Eles se arriscam porque eles querem proteger até mesmo o inimigo contra um outro de outra espécie, como por exemplo um parasita. Os seres humanos se doam, os seres humanos amam, os seres humanos gastam um tempo com relações e com sentimentos e com várias questões que mostram sim a sua força ou mostram sim como eles são únicos. A história dá a entender que parasitas com o tempo poderiam sim desenvolver sentimentos e peculiaridades ali de personalidade, mas segundo o que o autor diz e segundo o que ele coloca até o fim da história, eu acho que essa equiparação do parasita com o homem é mais para trazer um lado bom do parasita eventualmente do que para mostrar sobretudo um lado ruim da humanidade. Pelo menos por todas as suas declarações, o interessante é que ele via que os leitores estavam enxergando como várias vezes os homens eram ruins e os parasitas existem para limpar a natureza de um excesso de humanos tóxicos que está destruindo o meio ambiente, que estão destruindo o meio ambiente, mas os humanos também são bons, mas entre os humanos também há monstros, mas entre os humanos também há aqueles que constroem, que são bondosos, que são benéficos para a própria natureza. Então, são discussões muito interessantes e, como eu disse, de qualquer maneira, o entretenimento por entretenimento é muito bom. Parasite tem 24 episódios apenas, o mangá tem 10 volumes, a história do mangá é um pouquinho mais extensa, então a gente tem também mais detalhes, mais diálogos, falando um pouquinho das diferenças. Então, eu acho que o mangá, obviamente, ele traz, então, mais profundidade, desenvolvimento de personagens, mas o anime fez algumas alterações, sim, que em alguns momentos foram interessantes. Por exemplo, existe uma personagem que em determinado ponto, personagem bem secundária, que em determinado ponto da história ela é essencial para um enfrentamento com um parasite, ela tem um certo protagonismo em algum momento ali da história e ela não é apresentada com nenhum destaque logo cedo no mangá, e o anime atrás para que ela seja incorporada na rotina do Shinichi para que faça mais sentido e o espectador do anime tenha algum apego a mais quando eventualmente ela tiver um destaque. Legal. Os traços também mudam um pouquinho e alguns traços mudam substancialmente. A gente tinha um outro personagem de uma escola ali vizinha do Shinichi, que no mangá ele era mais corpulento, fortão, para parecer o valentão fisicamente também, e no anime ele já foi colocado mais como um jovem comum, mais magro mesmo, com o estilo de jovem, não como um cara mais velho, fortão, algo que talvez seja mais uma construção de estereótipo lá dos anos 90. Fora mudanças de traço mais assim sutis dos personagens principais, inclusive, e lógico, cortando aqui e ali algumas coisas e excessos para o anime ser mais compacto. E como o anime é compacto, eu acho que ele é bem redondo. Cada episódio tem um plot, uma virada, algo muito importante, e a história apresenta, sim, muitas perdas, muitas mortes, muitos momentos tristes, embora ela consiga dosar bem a ação, a emoção e, como eu disse, até mesmo a comédia, e uma dinâmica interessantíssima entre, mais uma vez, Shinichi, o protagonista, e Mig, os dois protagonistas, para ser justa. Como essa dinâmica deles evolui, como é crível, como é muito fácil e coerente internamente na história mesmo você entender e compreender os laços que vão se formando sutilmente. Eu acho que o Mig é um grande responsável pra gente ter uma certa empatia pelos parasitas e compreender, não que eles estejam certos e bem e tem que fazer isso mesmo, matar um monte de ser humano, mas como talvez através desses parasitas nós humanos não temos que repensar algumas das nossas problemáticas, alguns dos nossos defeitos, algumas das nossas atitudes. É como disse mesmo o autor durante uma das suas respostas na edição que eu li, que eu tenho aqui do mangá, que o link tá aqui embaixo, caso você queira adquirir o box completo, dos 10 volumes, inclusive. Link da Amazon, sempre tem promoção e você me ajuda a se comprar. Bem, seres humanos são frágeis sim, assim como os parasitas, mas a fragilidade de muitos dos seres humanos, que não são sempre corajosos e prontos para lutar, essa palpitação, o medo, a insegurança, é muito importante, interessante inclusive, para que no momento em que esse ser humano frágil, medroso, tiver
um roupante, um momento, uma ascensão com coragem, essa coragem vai se destacar e essa coragem vai ser super valorizada. Personagens que são extremamente fortes o tempo todo, que não apresentam fragilidades mesmo emocionalmente, eles nunca parecem ser tão críveis, eles nunca parecem ser tão interessantes. A fragilidade do ser humano, os seus erros e defeitos também tornam o ser humano, sobretudo, bem interessante. E aí, claro, mais uma vez, tem muito que a gente corrigir, muito que a gente contornar. Assista Parasite, leia Parasite, me conta o que você acha da história, se você assistiu ao anime, dublado ou não, na Netflix ou não, ou se você já leu o mangá também, as duas coisas, quero saber a sua opinião. Qual história te lembra Parasite? Você torcia para os parasitas ou você torcia para os seres humanos ou você queria que eles coexistissem? Fico feliz de finalmente ter trazido um vídeo exclusivo e único para falar dessa história que eu já assisti há tanto tempo, desde que lançou, já indiquei aqui, mas não me dediquei a falar sobre ela especificamente. Finalmente saiu e espero que em breve saiam outras indicações assim aqui também. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like se você tá aqui até agora, me conta se ficou até o final para ajudar no engajamento do vídeo e me deixar feliz que você terminou tudo esse blá 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 que eu falei aqui. Se inscreve se não for inscrito e a gente se vê então em todos os próximos. Tchau, tchau!